Mandando um abraço aí para todos, Pascoal, Flavinho, Mano, Sormani, Mito, Facincani, Eugênio, Fabinho Azevedo, Cassino, Miquelete, abraço para todo mundo. Falo aqui de Lisboa, assisto todo dia vocês, gosto muito do programa, vocês são fera demais. A minha pergunta é a seguinte, após essa vitória do São Paulo no domingo, vocês acham que agora pode finalmente começar uma arrancada, já que a arrancada lá naquele jogo do Botafogo não começou, decepcionou? O que é que vocês acham? Valeu, um abraço aí, é nóis. Salve, Benja. Salve, valeu. De Lisboa, que legal, um abração pra ele. Cidade Deixa eu perguntar. A cara do André Abuzito. Deixa eu só perguntar pro Flavinho e pro Sormani. Esse assunto a gente pode um pouquinho? Já, claro, a gente já chegou lá. Não, se vocês acharem que é legal. Não é vocês acharem que a gente para, não é isso que a gente falou. A gente está há 1h15 falando. Ricardo lá, eu sou mas olha só, eu vou te falar o seguinte. Isso que eu tô falando. Você não foi na reunião de pauta, tava só o Benja e o... Não, tudo bem lá. É melhor não ir. O problema é... E o São Paulo? Você acha, Ricardo Lai, que vai dar uma arrancada? Eu acho que se o São Paulo conseguir uma sequência de vitórias, que pode acontecer, né? Agora o time saiu da zona do rebaixamento. Se emplacar uma sequência, pode até sonhar algo mais. Se emplacar uma sequência agora. Calma lá, é melhor um passinho por vez. Pode. É melhor um passinho. Não, tudo bem, Pascoal, mas Piano, piano. pode. Vai, Se o próximo... Cuca tá falando no título do Palmeiras, por que o São Paulo não pode emplacar 3 resultados positivos Você aí? pode imaginar... E sonhar e ficar entre os 7. O sonho é o seguinte, vou dar um tiro na lua. Se pegar na estrela, tá legal. Então tem que aproveitar esse bom momento agora. O bom momento é aproveitar. Você sabe que o futebol é assim. Isso, o passo seguro. Exatamente. O bom momento é o passo seguro. A segurança de um bom resultado. Então é de uma vitória. de resultados positivos. Olá, a melhor meta é o próximo jogo. 3 vitórias. Eu sei que é, mas se emplacar 3 vitórias, por que não? Olha depois para a tabela de classificação. Olha como é que tá o Fluminense. Quem imaginaria que o Fluminense estaria... É um ponto de rebaixamento, né? Quem? Fluminense. Entre... Então, depende, a gente não pode ser definitivo, não. Se o São Paulo emplacar uma sequência de resultados positivos, umas 3 vitórias, por que não sonhar em ficar entre os 7? Agora, se perder a próxima, aí o negócio é... Mas Por isso que é tijolo por tijolo. Tem que pensar quanto o Botafogo por vez, gente. Isso. Quanto o Botafogo, quando o São Paulo ganhou, eu ouvi falar, olha, agora é arrancada. Por que não pode arrancar? Não foi. Porque o time não tem espírito, por enquanto, sólido para arrancar. Nosso São Paulo vem com 5 resultados positivos. Tudo bem, ok, vem legal, com 5 bons resultados. bacana, só que ainda está a um ponto da zona. Não perde, né? Já tem, ao contrário do Fluminense, Saiu da tem zona do 5 jogos que o São Paulo não perde. Olha só, o time do Fluminense vem com 5 pontos É o arranque final, são 12 jogos agora, 12 jogos. Ainda é uma... Mas aí, facilita... Se ele não perde, ele tá somando pontinho. É um outro Tá campeonato somando pontinho agora. aqui e um pontinho ali. É o tá dando passinho, é o passinho. Isso é autoafirmação pro time. Como eu acho que a participação do goleiro do São Paulo foi ótima do Sidão, aquelas defesas dão moral pro goleiro no final do jogo, eu acho que o São Paulo sai com personalidade naquele jogo contra o Sport, porque tomou a pressão e soube segurar, que em outros momentos não soube. Contra o Cruzeiro a gente viu o que aconteceu, contra o Curitiba a gente viu o que aconteceu, o time não segurou. O momento é ruim entre os grandes. Pro Fluminense, tá desabando. O momento é perigoso, aí, não da turma dos grandes, mas enfim, é perigoso. Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também está nessa turma dos grandes aí e tal. Mas aí é perigoso, muito perigoso pro esporte. Eu acho que um time do Nordeste vai acabar caindo. Eu não acho que os 3 consigam se sustentar. Eu acho que o Avaí, apesar do bom começo de segundo turno, ótimo começo de segundo turno, tem de se preocupar porque a derrota contra o Atlético Goianiense em casa foi uma derrota inesperada. Esse sim estava arrancando. O Avaí estava arrancando. E aí ele é parado por uma formiga. Por um rival. Mas é que ele estava muito atrás também, né? Sim, mas já tinha saído da zona de rebaixamento. Antes do São Paulo. Estava muito atrás do São Paulo. Passou o São Paulo e se estabeleceu. Sim, mas o São Paulo teve um confronto direto com o São Paulo. Eu sei, Pascoal. O São Paulo ainda não é confiável. É só isso que eu quero dizer. Acho que ainda não é confiável. Agora, é claro que 5 jogos marcando pontos é evidente que é melhor do que aquela fase em que só perdia. Entendeu? Eu acho que o negócio importante é o seguinte, o São Paulo fez um grande jogo contra o Corinthians. Isso abre uma certa... E não jogou mal contra o Sport, embora no finalzinho tenta tomar um sufoco, o que é normal, pelo momento que o São Paulo vive.
Eu acho que o São Paulo está vivendo um momento em que a tendência é ele começar a somar pontos, mais e mais ainda, não só com empates, com vitórias. E acho. Há um viés de alta. Há um viés de alta do São Paulo. Mas aí pode ser natural a aproximação com não, lá, e aí fica por conta dessa visão um pouco rosa. O campeonato de chegar a falar pro torcedor assim, a gente tá tudo bem. Mas é nada. Mas olha, porque do oitavo pra baixo, todo mundo tem chance de cair. Todo mundo tá muito à frente do São Paulo, nos G7 lá, todo mundo tá muito à frente do São Paulo. Também joga, também marca ponto. Inclusive, tem fases muito melhores, são times muito melhores do que o São Paulo. Se não fosse assim, o São Paulo não estaria onde está. Então, eu acho que assim, daí a você achar que porque ganhou um jogo, o time já pode, já podemos olhar. Tanto é, Flávio, que do sétimo pro oitavo... Você tá falando, peraí, que ele falou uma verdade. Deixa ele falar, falei com o Não falei um jogo. Eu tô dizendo que se o São Paulo emplacar 3 resultados, 3 vitórias, 2 vitórias, é natural a aproximação do São Paulo entre ali o nono, não sei, próximo do sétimo colocado. Se o Palmeiras engatar 3 vitórias... É a última reta do campeonato, a gente tem de entender que, assim, que nada indica que o São Paulo vai engatar 3 vitórias. Não, mas aí eu discordo de você, Aí eu discordo de você. Eu acho que indica sim. Você mesmo acabou de falar que ele está em viés de alta. Um pouco em viés de alta, mas daí a dizer... Eu acho que quais são os próximos 3 adversários do São Paulo? Acho que ele emplaca. Não, tudo bem, ele acha que não emplaca, mas emplacar 3 vitórias, tu vai concordar comigo que ele vai se aproximar. Acho que o Avaí se emplacar 3 vitórias também. Acho que o Atlético Goianiense que tem que estar em viés de alta. Mas a gente está falando de quem aqui? Sonhar com G7... Um por vez. Sonhar com G7 é complicado pelo seguinte, porque do oitavo para o sétimo hoje já são 5 pontos de desvantagem. É uma questão bem significativa. Ou seja, então, se do oitavo para o sétimo tem 5 pontos, como é que o cara que está lá embaixo com 31, 32, para chegar ao Flamengo já são 7 pontos, são praticamente 3 rodadas. É muita coisa para um time que ainda não tem essa segurança de engatilhar se aproxima 3, lá, 4, se 5, ninguém, 6 vitórias. Pontuar, entendeu? É muito longe a distância daquele que está na margem para a entrada do G7 para trás. Então é muito complicado isso. É por isso que não dá para sonhar com o G7. A briga do São Paulo esse ano é para a permanência na primeira divisão. Ô, Pascoal, tá rolando um papo aí. O São Paulo, muita gente perguntando. Quando no Twitter, nas mídias sociais começa a perguntar, às vezes alguma coisa tem. O São Paulo realmente fez proposta? O São Paulo está levando o Walter, goleiro do Corinthians? Ô, Benja, eu mantive um contato com uma pessoa importante do Corinthians que me disse o seguinte, que até agora o Corinthians não foi procurado para falar a respeito disso. Para falar, mas sabe que o São Paulo tem interesse nessa negociação. Mas ainda não foi procurado. Hoje surgiu uma outra notícia de uma probabilidade do Gatito ser trocado por um jogador ou jogadores do São Paulo, inclusive o Reinaldo estaria envolvido. Eu estou mantendo... Reinaldo, aquele que o Reinaldo, lateral esquerdo, que está na Chapecoense. Pode voltar ao Palmeiras. Que o São Paulo renovou o contrato com ele, quando voltou na Ponte Preta, ampliou o contrato dele para ele... Então significa que o Vitor Luiz está voltando para o Palmeiras. É isso. O Vitor Luiz, a gente já disse... E teve as Denical hoje, né? Ontem, chegando no treino, o cidadão passou o sinal vermelho e bateu no carro dele. Não só bateu no carro, teve que fazer boletim de ocorrência, aquelas coisas que tem que fazer mesmo, por causa de seguro, isso aí, mas ele tá tudo tranquilo, tudo bom. Estragou o carro do rapaz. Agora, quanto um goleiro o São Paulo vai contratar, isso a gente já tem como definido. E o nome que eu tenho como informação é de que o Walter é o escolhido para ser esse nome para o gol do São Paulo Futebol Clube. É o nome que eu recebi como informação. E se fosse o Walter, eu pressionaria a diretoria do Corinthians para ir. Porque, rapaz, a idade passa. É um São Paulo que está fazendo proposta para ele. Vai ficar sendo o banco do Cássio até quando? Quem que era o reserva? Quantos reservas do Rogério Ceni não passaram no São Paulo? Morreram ali porque não joga. O último é o Denis, né? O último foi o Denis que nem conseguiu. Não, mas jogador tem que jogar, pô. O Bosco jogou pouco, o Roger jogou pouco. E outra, não é qualquer time que está fazendo proposta ao São Paulo. Eu faria o seguinte, eu sou o dirigente de São Paulo, eu conversaria com o Walter. Walter, quais são os seus projetos? Quais são os seus planos? O que você pensa da carreira? Eu estou bem no Corinthians, não sei se aqui vai ficar... Esquece. Não, é um acomodado. Tem que ter ambição. Exato. Não. É tudo que eu quero.
sair do Corinthians para poder jogar no time e ser titular, aparecer, quem sabe um dia até jogar na seleção brasileira. E agora vamos, agora nós vamos conversar. fazer a proposta. Porque se você vai atrás de um cara que não tem ambição de ser titular, Só não pode ser só com a goleiro do São proposta Paulo. financeira, eu concordo com você. Acho que precisa ouvir o cara primeiro. Claro, tem que conversar com o cara. Qual é a sua? É por isso que eu acho que... O Corinthians tem menos de 10% do Walter? 10% total. Não, fica mais fácil ainda. Conversa 10%, com... mas tem o vínculo esportivo, hein? Sim, mas... Tem conversa 10% de uma negociação. É a história do Lucas Lima e o Santos. Mas tem o vínculo 10, mas esportivo. para quebrar a multa era 30 milhões. Ninguém paga, Tem entendeu? o vínculo esportivo. E se for para tirar do Corinthians, do jeito que o Corinthians está, vai ter que fazer uma proposta financeira. De graça não vai conseguir tirar. Não, e o Corinthians tem, o São Paulo e o Corinthians tem um histórico aí, recente. São menos... Conturbada, o Pato e o Jadson. Eu acho que rola aí alguma coisa, entendeu? Eu acho que dá pra rolar. Não é impossível. Mas volto a dizer, depende do caso, do Walter. Só do Walter. Tem muita gente comentando que o Walter já teria apalavrado um contrato de 4 anos com o São Paulo. Ó, Aqui no Twitter hoje já recebi, só agora durante o programa, umas 15 mensagens. eu tô dizendo, eu tenho informação de pessoas importantes do São Paulo, não de uma pessoa, de pessoas importantes do São Paulo, que o nome preferido é o Walter. Agora, se ele já assinou o contrato, eu não posso dizer para você. Isso eu já não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação. O Corinthians tem. Eu sei que o Corinthians, em contato com pessoas do Corinthians, é que o seu Corinthians ainda não foi procurado pelo São Paulo. Vocês acham que o Corinthians poderia escolher algum jogador do São Paulo para, de repente, envolver alguma troca? Hoje, deixa eu ver. Quem do São Paulo hoje poderia cair bem no Corinthians? Gilberto. O Gilberto em dezembro sai Gilberto livre. sai livre. Então talvez o Corinthians não precise nem de... O Gilberto no Corinthians dava certo. Acho que o Santos que é o Gilberto. Dava certo. Contra o Corinthians, por exemplo, ele meteu 3 gols lá, a última vez que jogou. Pela Luz. Quem mais do São Paulo? Do Corinthians? Quem que o Corinthians está precisando? Pascoal, tudo, né? Não, Dinheiro. se o Corinthians negociar o Arana, por exemplo, o Reinaldo cai bem. Mas o Corinthians pensa no Guilherme Romão. Quem é o Guilherme Romão? Está no Oeste de Itápolis, tem 19 anos, é jogador do Corinthians. Mas teve tudo contrato- bem, isso é uma coisa pro futuro. O Guilherme Arana também era de futuro, O já Guilherme é futuro. Romão na Sim, Libertadores, vocês estão em Mas antes brincadeira, de se né? tornar futuro, tinha o Romão que eu Wendel. conheço, Tem o ele Wendel. vem E antes do Guilherme Romão se tornar Sim. futuro, pode ter o Guilherme Reinaldo. Romão Só foi porque o cara emprestado. chama Romão, ele já acha que o cara é ruim. Se o cara chamasse Guilherme Werneck, você Não, olharia? claro que não. É Maria, evidente não, que não. Peraí, Werneck, ó, esse Guilherme Romão, Werneck 19 é um anos do grande. Oeste. Vai colocar esse cara agora na Libertadores? Gente, Calma. Zicani, calma, rapaz. não seja tão radical, Só porque o cara por chama favor. Romão, não é Presta radical. atenção do que eu estou falando É que pra vocês viajam na maionese. O Guilherme Romão tem a mesma idade do Guilherme Arana. Só que o Guilherme Arana está no Corinthians há pelo menos Exatamente. 6 Eu temporadas concordo com ele. jogando e E o Guilherme treinamento Romão está específico. quantas? O Guilherme Romão está no Oeste emprestado. Ele foi campeão da Taça São Paulo. Da Taça O senhor São sabe Paulo. quem é o Guilherme Romão? Taça São Paulo, O senhor sabe sim, que ele começou sim, a carreira no Marília, foi sim, negociado com sim, o Corinthians. Está na Taça São Paulo, então, já veio de outra origem. O Arana cresceu lá dentro, foi Então, doutrinado por pelo isso é que ele Tite, foi emprestado aprendeu com o essa Fábio temporada. Santos. O Arana já foi Gente titular do em céu. um time campeão É porque brasileiro em chama Romão. 2015. Já tem, é outra chamasse- tarimba. Se ele chamasse Outra Werneck, tarimba. ele Não, estaria... Guilherme não. Werneck. Não, é outra Werneck. tarimba, é outro tipo de aprendizado. Calma. Eu só... Ele é da base do Corinthians? Da base do Corinthians. Ah, bom, já tem uma história. campeão da Copa São Paulo. Já tem uma história. Eu Campeão achei da que era Taça São Paulo. achei que era um cara que estava no S e viram e tava relevado. Aí já tem uma história. Alguns jogadores... Não, aí Mas é o São Paulo. Ele tá fazendo ótimo, nós estamos falando, você perguntou dos jogadores. Para lateral esquerda, eu acho que para lateral esquerda o Corinthians vai apostar no Guilherme Romão. No profissional. Na minha visão. Nunca jogou no profissional. Para de falar sozinho. Não, não tô É hora falando do sozinho. Eu Pascoal estou, falar. não, mas eu tô discutindo com o Pascoal. Não, você não, não, aguarda. você tá discutindo com o Pascoal pera. olhando pra lá, Não, você inclusive. entrevistou o presidente do Atlético Mineiro e ficou Não, não, perguntando não. de carro de bate-bate. Pera Não só é um pouquinho. presidente Não, ainda, você não é segura um pouquinho aí. Espera só um minutinho. O Guilherme Romão o seu Sérgio, somos nunca filho jogou dele. Dani, pior ainda. Como pior ainda? Olha o respeito. Não dá pra informação. O Guilherme Romão nunca jogou como profissional. Onde? Calma. No Corinthians. No Corinthians. Tudo isso Ele joga no Oeste. São Paulo, tá indo pro São Calma. Paulo. Não, o Romão não jogou agora na Série B? Tá Não jogando Série B, foi agora? no ótimo a Série B. No Corinthians. No Corinthians. Mas é por isso, o Casagrande nunca tinha jogado no Corinthians. Mas não é Saiu o pra ser momento emprestado. de você perder o Arana pra Caldense pôr o Guilherme voltou. Romão. Há um abismo onde o Gabriel Arana nunca tá tinha jogado no aqui e o Corinthians. Romão tá aqui. Ai, Jesus, digo eu. Para, chega. Ô, Como é Michele, que chega, pode ser? Michele, você Ai, também, eu não Jesus. aguento mais. Isso aí chega, não aguento, velho.
Porra, rapaz, que loucura que tá isso aqui hoje. Calma, gente. O rapaz tá ensandecido hoje, cara. Tudo que eu só perguntei. Gente, nós estamos falando do Guilherme Romão. Eu perguntei se o Walter está indo pro São Paulo. Mas aí você perguntou se algum interessaria. Sim, mas aí vocês estão quebrando o papo do Guilherme Romão. A gente citou o Reinaldo, o Gilberto. Foi Sim, mas citado, estamos meia hora discutindo foi o Guilherme citado o Romão. nome do Reinaldo. Aí eu disse, na minha visão, o Corinthians tem que aproveitar o lateral esquerdo que está no oeste de Itápolis e que pertence ao Corinthians. É mais fácil trazer o São Paulo, trazer o Gatito. Essa história do Gatito é verdade ou é mentira? Até agora estou buscando aqui a informação, a confirmação e pessoas ligadas ao Gatito e ao São Paulo ainda não me responderam. Eu não engano ninguém. Eu acho que trazer o Gatito é um risco, é como trazer o Sidão. Eu também acho. Pode dar O certo. Walter é mais goleiro que o Gatito? Lógico. Percebe? O Gatito está num bom momento. Exatamente, está num bom momento. Ele passou pelo Figueirense, não foi bem. E tem uma dependência, pelo jeito, do treinador de goleiros do... Não, mas aí tudo bem, se você Eu tem um treinador não acho que ele foi mal no Figueirense, tanto é que alavancou ele ao Botafogo, né? Mas em termos de qualidade, o Walter é mais completo. Aí eu tô com você. Não é que ele foi mal no Figueirense. Eu acho que você quer trazer o Gatito, você pode até trazer. Mas você tem que trazer outro goleiro. Outra coisa que o São Paulo podia fazer, se está com essa ânsia por goleiros, é tentar atravessar a negociação do Palmeiras aí e buscar o Everton. O Everton não tá na pista. Também. O Everton do Atlético Claro. Paranaense Tá na pista, o cara tá O na pista. contrato dele vai até maio do ano que vem. O Everton só não joga no Palmeiras se chover canivete. Então ele vem que já está Se um decidido. dia que chover canivete, o Everton não joga no Palmeiras. Então tá bom. Então o Everton estaria descartado porque provavelmente já fechou com o Palmeiras. O Everton, no meu modo de ver, como as coisas foram encaminhadas com o Everton, no meu modo de ver, eu sei que os dirigentes do Palmeiras não vão falar, mas do jeito que as coisas estão encaminhadas com o jogador, ele só não joga no Palmeiras se chover canivete. Goleiro do Palmeiras será o Everton em 2018. Sim. Tá certo isso. Então esquece São Paulo. Vai ser isso. Fernando Praz renova o contrato. Gente, o São Paulo, o Luiz Felipe da Silva... falando de goleiros. Não, nós estamos falando de São Paulo. Gatito, ele falou do Everton. O Luiz Felipe da Silva está falando assim, ó, Walter pegaria fácil a titularidade do gol do São Paulo. Isso é fato. Sim, isso é fato. Isso é fato, claro que é. O torcedor... Agora, e tem outra coisa, o tem uma Walter tem um vantagem. histórico de lesão, mesmo sem jogar. isso estão falando também. Entendeu? Ele não joga. De repente ele vai jogar porque o Cássio tá ali, aí se machuca. Isso é um problema. Lesão muscular. Esse é um problema. É que aí também tem a falta de sequência, né? Pode e aí ser, ele precisa ter um trabalho mais consolidado. A questão é que o que pode ajudar essa saída do Walter do Corinthians pro São Paulo é o seguinte. O Mauri Lima, que é o preparador de goleiros do Corinthians, enxerga hoje como futuro, né? Ou no caso, muito mais próximo de substituir o Cássio, o Matheus Vidotto, que é o terceiro goleiro do Corinthians hoje, que é um jovem, muito bom goleiro. E o menino que está na quarta opção do Corinthians, que é o Kaique França, também tem praticamente o mesmo nível do Matheus. Ou seja, os dois estão no nível de excelência do hoje do Walter. Em termos técnicos, os três goleiros que estão abaixo do Cássio estão na mesma linha. Portanto, pro Corinthians é mais fácil ter um jovem com um contrato mais longo do que o Walter, que já tem uma certa idade e talvez buscaria uma nova ambição em relação ao garoto, que para ele mais 2, 3 anos no banco do Cássio seria interessante. É isso. Salve de palmas para o Cicane. Matou a pau. Matou a pau. Temos mais novidades. O pessoal aqui sugerindo a troca do Lucão com o Walter. Mas o Lucão não tá mais Portugal. Portugal. Mas definitivo? Já foi embora. Sim, É definitivo, não é Esquece. empréstimo? Não, esquece. Olha só, muita gente aqui mandando mensagens aqui. Olha só, Pascoal, deixa eu ver as que não tem palavrão. É porque as pessoas brigam entre elas e envolvem... aí? Aí colocam e marcam a gente. Então, olha aqui, ó, o José Medeiros fala, pô, Pascoal, Walter, o sonho do São Paulo, menos, né? Por que menos? Menos por quê? Por que menos? O cara tá falando menos. Ele falou que sonho, ele acha um termo muito pesado. Ele tá diminuindo o Walter, é isso? Ele acha que você tá jogando o Walter Eu lá acho pra que o cima. Walter é bom goleiro, gente. Eu acho que o Walter é bom goleiro. Se ele não julga, eu respeito a opinião dele. Como é o nome dele? Agora já passou. O pessoal perguntando, o Breno volta pro São Paulo? O Breno tem grande possibilidade de voltar. O Breno tá bem no Vasco, hein? Muito bem. E esse é o grande lance. Talvez, é apenas uma impressão, talvez para o São Paulo seja melhor deixar o Breno mais um tempo no Vasco do que trazê-lo de volta.
porque a adaptação dele ao Vasco está muito legal. Também acho. Com a chegada do zagueiro novo que chegou pro Vasco da Gama, o Anderson Martins, que é bom ele jogador. melhorou de rendimento, ele subiu de produção, está jogando bem, fez algumas boas partidas pelo Vasco. Eu acho que, de repente, ele poderia, é a minha visão. Eu não sei se o presente vai ser o mesmo presente do Vasco, se vai trocar, tem eleição no Vasco da Gama, tem um monte de coisa para acontecer. Mas pro Breno, para a carreira do Breno, acho que seria melhor mais um tempo no Vasco. Ô, Sormani, quem tá voltando pro São Paulo é o Maidana. Lembra daquele zagueiro que deu o rolo todo lá do negócio do Aidar? No Paraná, fez o gol contra o Inter. Isso. Esse fim de semana. O Maidana volta para ser titular do São Paulo? Não. Tem bola hoje para ser titular do São Paulo? Eu acho que tem. Ué, quem que tá jogando no São Paulo? Eu acho que ele não. Joga quem? Rodrigo Caio? Ele não joga mais com o Rodrigo Caio. E joga mais que o Arbeloa? Arboleda. Não joga mais com o Arboleda. Arbeloa. Eu não, sinceramente, Pra mim, ele não joga mais que os dois titulares. Pode jogar, velho. Pode jogar. Tá fazendo um campeonato extraordinário. E muita gente o coloca na seleção dos melhores jogadores da Série B. Não é à toa. E a gente sabe muito bem que a Série B não é pouca coisa. Não é água, exatamente. Campeonato forte. Campeonato forte. É sim, é complicado. Tem a sua característica. Não. É um referencial, mas a gente não pode se basear só pela Série B. Ele fez atuações excepcionais na Série B. Pode traz jogador, avalia. Entendeu? Mas eu acho que uma oportunidade tem que ser dada. E, sinceramente, volto a dizer... Um banco de reservas, uma opção. Eu não vejo, por exemplo, um zagueiro que você chega no São Paulo e diga, esse cara... É absoluto. Não, é intocável. O Arboleda não é nada disso. Não, nada disso. O Rodrigo Caio também não. São dois bons jogadores. Melhor que ele. Ponto. O Rodrigo é um bom jogador. Olha, 3 tweets rápidos. O Davidson Canabrava. Lembra do João Canabrava? Lembro, o Canabrava era do Tom Cavalcante. O Davidson Canabrava fala assim, Benja, pergunte pro OP se é verdade que o Kaká assinou um pré-contrato com o São Paulo. Não, é verdade. Mas é impossível? Eu acho impossível a palavra que a gente não pode dizer. Olha, depois daquela informação que eu dei, que os caras querem diminuir 30% do salário dele, e ele não quer aceitar, de repente o Kaká volta para encerrar a carreira no São Paulo. Né? A gente já sabe aquela ligação com a Casa São Paulo. Eu não duvido. Não, se ele chegar no São Paulo, eu não duvido. E se enquadrar dentro do que o São Paulo pode pagar, eu acho que seria legal. Eu acho que seria bacana. Seria espetacular. Só deixa avisar, porque depois os caras falam assim, Benja fala que Kaká está voltando ao São Paulo. Estou lendo uma mensagem, porque outro dia aconteceu isso. Eu li um Twitter e falo, não sou eu. Estou fazendo a pergunta num Twitter que chegou pro Pascoal. Eu não acho impossível, não. Não acho também. Bem, já tem também não acho. Um amigo próximo, não ao Kaká, mas a estrutura que hoje dirige o Orlando City, são brasileiros, inclusive, que tem muita influência por lá. E ele me disse que o pessoal lá tem um projeto para ter o Kaká em um futuro próximo, 2, 3 anos no máximo, como grande embaixador do Orlando pelo mundo. Então, talvez a diminuição de salário já seja prevendo, né, uma adaptação a esse novo cargo do Kaká no clube norte-americano e tê-lo, repito, como uma figura de marketing, de propagação de marca do Orlando City pelo planeta. De embaixador. Só um negócio do Walter, Benja. Cascata monumental. Né? Lógico. Só um negócio do Walter. A informação que eu obtive há pouco foi o seguinte: o goleiro Douglas está fazendo um ótimo campeonato pelo Avaí, é do Corinthians. Era isso que eu ia falar aqui. É do Corinthians. E o Corinthians tem 5 ou 10% do Walter. Só 10%. 10%. Então parece que o Corinthians não vai fazer força pro Walter ficar. A não ser que isso se o Douglas voltar. Mas a tendência é que ele volta. A tendência é que ele volta. Volta. Precisa ver se volta pro Corinthians. Volta e já vai para outro clube. Mas aí depois vai depender do Corinthians. Pelo campeonato que ele fez, além desses dois jogadores que o Facincani mencionou, o Corinthians tem o Douglas. Então, talvez a saída do Walter para o São Paulo não seja tão complicado assim como a gente está aqui imaginando. Não é muito Eu acho que seria excelente. E se o Walter não perceber, ele vai ficar... E o Walter não é menino, gente. Pois é, se tiver chance... O Walter não é garoto, ele não tem 20 anos. Eu acho que o ano passado o Walter teve um momento aí que ele assumiu essa barca aí. A titularidade. E aí, imagina na cabeça do jogador assim, pô, vou ficar aqui, tenho a chance agora, sou titular e tal. Aí machucou, né? Quando voltou, quando se recuperou, o Cássio já estava muito bem. Em convocação para a seleção, time voando no primeiro turno.
Se não resolver procurar outra fila, a fila atrás dele vai passar ele. E outra, é mais jogo pro São Paulo ter o Walter do que buscar até o próprio Douglas, se não ficar. Claro. Não. É mais negócio ter o Walter do partido. Por falar em Douglas, por falar em Douglas, rápido, o Douglas do Grêmio teve outro problema. Outro problema. Trabalho físico. Mas machucou de novo. Mesma coisa, joelho também? É o joelho também. Vamos agora com o Gudrian Neufeld com mais informações de São Paulo. Daqui a pouco nós vamos ouvir aí a entrevista do Lucas Prata, que está sendo super, hiper questionado. Vamos lá. Olá, amigos dos canais Fox Sports. O São Paulo segue trabalhando pesado para enfrentar o Atlético Mineiro na semana que vem, fora de casa, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro, um jogo decisivo. Mas o ambiente está bem mais leve aqui no Tricolor desde que o time saiu da zona do rebaixamento. Dorival Júnior tem algumas dúvidas para esta próxima rodada, principalmente na lateral esquerda, Edmar ou Júnior Tavares. Na zaga, Arboleda, que está com a seleção equatoriana, não deve ser titular em Belo Horizonte. Com isso, Bruno Alves deve ganhar a vaga. Já no meio de campo, Cueva, que também disputa as eliminatórias, só que pela seleção peruana, também não deve ser titular em Belo Horizonte. Com isso, Jusilei é o grande favorito a começar o jogo contra o Atlético Mineiro. Mas correm por fora pela vaga de Cueva também Marcinho, Jonathan Gomes e até o jovem Shailon. Hoje à tarde o São Paulo foi liberado, o pessoal vai acompanhar o jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa. Os jogadores se reapresentam amanhã para seguir essa preparação para esse jogo tão importante. E quem falou com a gente hoje por aqui foi o atacante Marcos Guilherme, que já fez 4 gols com a camisa tricolor, o mais importante deles, o primeiro no Morumbi, na vitória sobre o Sport. Vamos ouvi-lo. Com vitória tudo melhora. Acho que essa zona aí que a gente estava é uma zona de muita pressão, porque o São Paulo não está acostumado com essa colocação. Então quando a gente sai, realmente dá um alívio, a gente trabalha mais tranquilo, mais solto. Acho que isso dá para ver tanto no dia a dia quanto nos jogos. Gudrian Neufeld do CT do São Paulo para os canais Fox Sports. Tá aí o Gudrian mostrando um pouco do atual momento do São Paulo. Agora nós vamos ouvir o Lucas Prato. Sendo falando aí sobre as pessoas questionando ele, pô, e aí o momento, faz gol, cadê os gols? Vamos ouvir o Lucas Prato, vamos lá. Não, incomodar não me incomoda. Já falei muitas vezes, preocupar-me ou ocupar-me da situação, tenho que me ocupar, né? Sou o centroavante do time que está jogando e, como falei a semana passada, me contrataram para fazer gols. Obviamente, quem me conhece de todos os times que eu joguei, eu não sou um centroavante típico da área, sou um centroavante que gosto de flutuar, jogar mais livre. Como falei também na entrevista da semana passada, se as pessoas achavam que eu era um centroavante bem de área, bem fixo, eu acho que contrataram um jogador errado. Sou diferente, sou mais tático, me movimento mais, ajudo na marcação, abro espaço, às vezes consigo dar assistência, então estou tranquilo, não me incomoda, obviamente tengo que me ocupar del asunto y acho que la gente no está creando tantas situaciones de gol por juego, tal vez como creábamos antes, y las situaciones que estamos creando tal vez son para los jugadores más externos, ¿no? Con mi salida de área, tirando los zagueros y creando espacio, tanto Marco, tanto mismo los volantes como Cueva o Hernán están llegando a espacio y eso me deja más tranquilo porque están llegando ellos de cara a gol para finalizar, porque yo también estoy haciendo un trabajo para ellos ficar más libres. Voltou! Lucas Prato voltou! Voltou o quê? O Lucas Prato voltou! O Facicani tá certo! O Ricardo Lai! Você fala Facicani olhando pro Lai? Não! É pra te deixar transtornado, é pra confundir o canto. É culpa do Lai. Que eu hoje esqueci o Gardenal, velho. Ô, Ricardo Lai, o Lucas Prato tá certo nos argumentos dele? Tá certo. O jogador que não faz gol, centroavante, né, embora não seja de área, o cara tem que ficar incomodado, né? Tem que ficar incomodado e o Lucas Prato, ele é um jogador que
ele não faz tantos gols assim. Se for pegar o histórico dele no Atlético Mineiro, por exemplo, foram 20 gols ano passado, né, com o Atlético Mineiro. Você tinha falado, era um gol hoje tem 12, hoje tem 12, né? Tem 12 gols, olha só. 12 gols. Então ele faz um gol a cada 2 jogos e meio. Então se ele mantivesse essa média, ele estaria hoje não com 12 gols, mas com 15 gols. Então não está muito longe. Eu acho que não o que a gente precisa ver é o seguinte: o ataque do São Paulo é realizador? Não. Então, esse é um problema. A bola chega. A bola chega. Então, por exemplo, o Prato, o Aloysio Chulapa, ele não fazia muitos gols. Mas o São Paulo era um time que fazia muitos gols porque ele proporcionava para outros jogadores fazerem gols. Claro. Então, o Prato, aí, ontem no expediente, o Eugênio falou assim: eu colocaria o Prato no banco. Até discutimos ontem à noite no rodada sobre esse assunto. Você foi contra, né? Então, claro que sim. Coloca Prato e Gilberto para jogar. Exatamente. Deveria ter feito. Dá pra